A Comissão Consultiva do Trabalho já tem finalizadas as propostas numéricas dos novos salários mínimos por setor a serem submetidas ao Conselho de Ministros para a sua apreciação e aprovação. A terceira sessão, havida na manhã desta segunda-feira, para, dentre outros assuntos, apreciou as propostas alcançadas para o efeito, bem como a apresentação do relatório anual da implementação da política de emprego. O porta-voz do encontro, Emídio Mavila, disse ser inoportuno avançar com os números, uma vez que ainda carecem de uma aprovação pelo Executivo, mas garante que os já acentuados estarão acima dos níveis da última atualização, tendo em conta o crescimento do PIB. Bom, é difícil antever, conforme eu dizia, portanto, nós não temos números, os números estão sendo apresentados neste momento, mas queria recordar que no ano passado, quando se fez a atualização, tivemos como um dos indicadores o crescimento econômico do ano anterior e tinha sido registrado uma retração econômica. Mas em relação ao exercício de 2021, que é um dos indicadores que é usado para se fazer a atualização, tivemos um crescimento do produto interno bruto na ordem de 2,16%. É verdade que alguns setores tiveram alguma retração, mas do ponto de vista global o crescimento econômico foi positivo. Então eu penso que esse indicador, tendo sido positivo para a maior parte do setor da atividade econômica, então acreditamos que a magnitude poderá ser ligeiramente superior em relação aos aumentos do ano passado. Mavila garante que o fator negocial entre as classes empregadoras e a OTM sindical terá sido preponderante para a definição das propostas de atualização salarial no país. E um fator negocial, portanto, o tal fator negocial é que capta outras dimensões diferentes da taxa de crescimento econômico registrada no período passado, assim como da taxa média de inflação. Acredito que nas negociações esse fator negocial deve ter captado a conjuntura, portanto, atual, assim como as perspectivas que as partes têm em relação ao desempenho da economia durante o presente ano. A classe empregadora diz ter sido necessário, porém de forma cautelosa, as negociações e diz que a ação ocorreu num consenso para o bem das partes. Aparentemente está para beneficiar o trabalhador, mas no final das contas podemos notar que se exacerbarmos aquilo que são os limites que do ponto de vista material deveriam ser observados, os empregos poderão ser colocados em risco no futuro. Então, há toda essa correlação de esforços, mas do ponto de vista legal também tem que se adicionar o seguinte: quando nós falamos da fórmula, tem-se em conta o desempenho da economia e também a inflação, mas tem esse fator negocial. Esse fator negocial é justamente para cautelar esses aspectos, para que não estejamos fora dos limites aconselháveis do ponto de vista econômico. A classe trabalhadora reconhece as dificuldades encontradas no terreno para a negociação das atualizações impostas pela pandemia e terrorismo, mas o resultado alcançado será o mínimo poder de compra conquistado até então. Mas é importante dizer que, apesar de terem sido difíceis, foram as possíveis, e nós pensamos de que a expectativa que era esperada pelos trabalhadores não se atingiu, mas há uma consciência a partir de seus representantes e dos próprios resultados de que vão na luta da recuperação do poder de compra, mesmo que não tenham sido aquelas que eram esperadas. O dossiê com as propostas salariais por setor deverá ser apreciado e aprovado pelo Conselho de Ministros já na próxima semana e posterior à sua divulgação.